Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiane, pode me chamar de Cris se quiser também, pode chamar de Cristiane, de Cris, que seja. Sou analista de marketing, já fui pasconeira, eu acho que até hoje eu me considero pasconeira, sabe por quê, gente? Quando você trabalha na Pascom, parece que é uma coisa que não sai de você, né? Então, já trabalhei muito na Pascom, mas me sinto pasconeira, inclusive te amo, Pascom, profundamente. Hoje sou intérprete religiosa da Pastoral do Surdo. Te amo, Pastoral do Surdo. E também sou cuidadora de um projeto de acessibilidade da comunicação católica paroquial, que é o ID, Além dos Muros. Esse aqui, gente, ó, é o sinal do ID. Tá bom? Pratiquem, usem, divulguem o ID. Hoje a gente veio bater um papo. O Aristeu convidou a gente pra gente sentar aqui com vocês. Eu tô na minha casa. Vocês acredito que devam estar na casa de vocês, porque a gente tá em quarentena, né? E ele convidou, um beijo, Aristeu, você, amigo. E ele convidou a gente para falar sobre comunicação. E é um item tão importante, é um tema tão importante, porque os comunicadores, nessa época de quarentena, eles estão trabalhando muito, produzindo muito, porque é muito conteúdo para produzir, é muito informativo, é uma grade que... A nossa grade de comunicação, ela mudou bruscamente, né? Eu trabalho com a empresa, a gente tá quase que produzindo diariamente. Coisa que a gente produzia, fazia um planejamento mensal, a gente agora está trabalhando quase que diariamente com o que está acontecendo, de acordo com cada segmento, a gente está se adaptando. Então, eu estou trabalhando no home office, mas é um trabalho bem intenso. E eu acredito que vocês que trabalham também com comunicação, ou empresarial, ou paroquial, também estão trabalhando muito. A gente vê muita live acontecendo, né? Até porque a gente está morrendo de saudade da nossa igreja. Ela que está com as portas fechadas, mas ali o tempo físico, as portas daqui estão abertas para esse Jesus que a gente tem saudade, mas que através da comunicação a gente se reconecta com ele, né? Então, hoje a gente vai... desculpa, gente. Vou apresentar quem tá junto comigo aqui nessa comunicação, nesse bate-papo. É a intérprete Milene. Ela vai fazer a datilologia do nome dela. Ela vai fazer o sinal dela. Faz o meu também, por favor, a Cris. E a gente vai passar essa semana toda em parceria com a Pastoral do Surdo, com os intérpretes da Pastoral do Surdo, a Milene, e tem outros intérpretes que durante a semana vão estar interpretando as outras formações, e o ID, né? E hoje a gente veio conversar sobre comunicação, sobre como eu comunico a minha mensagem minha não, né? Quem sou eu? Sou uma ferramenta, a mensagem de Cristo nesse período de quarentena. A gente sabe que nesse período de quarentena muita gente está angustiada, né? Se sentindo preocupado. O nosso cérebro, ele é programado para sobrevivência. E aí, quando a gente se sente em perigo, a gente começa a startar alguns alertas, né? E aí muita gente está preocupada com questão de emprego, de estar longe da família, de não conseguir conversar, bater um papo. E aí hoje a gente vai falar sobre ferramentas de comunicação, do que é essa essência de comunicador, para a gente conseguir levar uma comunicação mais eficaz, humana e que reconecta as almas, né? Vou falar um pouco devagar para não matar a minha intérprete aqui, tá, gente? Mas o que é ser um comunicador? Vocês fazem ideia do que é ser um comunicador, gente? O que um comunicador faz, né? Ele é uma grande ferramenta da mensagem. Para mim, hoje eu vou falar muito sobre ele, um dos comunicadores que me tocam, claro, que o meu mestre, o meu maior comunicador é Jesus Cristo.
mas um dos que mais me tocam, dentre vários, é Paulo. Porque Paulo, ele traz para mim o que é a essência de comunicador. Paulo, ele precisou entender qual era a essência dele, para ele reprogramar a caminhada e abraçar a missão, né? Paulo, ele teve um contato direto e revolucionário, tão revolucionário que ele passou de perseguidor para perseguido cristão, né? E ele passou a ser um grande comunicador, ou seja, ele evangelizou muitos lugares. Hoje a gente consegue fazer uma comunicação, por exemplo, se eu for fazer uma campanha, eu mapeio a localização geográfica e aponto a comunicação para lá. Mas Paulo conseguiu evangelizar de uma forma tão profunda que é incrível. E ele também soube utilizar as ferramentas de comunicação, tanto que as cartas dele são revolucionárias até hoje, né? E aí, o que é que a gente faz que pode ser, de repente, ser similar com Paulo? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é exatamente essa chave que ele mudou, né? Ele foi atrás da essência dele, descobriu o primeiro porquê. Por que eu estou fazendo isso? Quando ele teve esse contato com Jesus, ele descobriu o porquê. E você, já descobriu qual é o seu porquê? Por que você está aqui batendo papo comigo? O que é que te faz querer ser um excelente comunicador? O que é que te motiva? O que é que faz você vibrar? Deixar você enlouquecido? Eu quero fazer isso e por mais que eu me canse, eu me sinta recompensado. Quando eu trabalhava na Pascom, me chamava muita atenção e começou a me chamar, a me instigar a questão da acessibilidade. E aí por isso eu fui para a Pastoral do Surdo. E aí quando eu comecei a me aproximar de fato da cultura surda, eu escolhi fazer essa imersão na Pastoral do Surdo, mas com a cabeça muito voltada para a comunicação. E aí quando eu percebi que eu não conseguia comunicar só para ouvinte, e eu também não conseguia comunicar só para surdo, eu me senti assim, eu não consigo me encaixar totalmente nas duas tribos. O que é que eu faço, minha gente? Eu comecei a participar do miolo, esse meio aqui que quer conectar esse com esse, que é o ID. O ID, ele é uma mola propulsora dessas duas pastorais para que elas trabalhem juntas. Por que eu estou falando isso? A gente ir atrás da nossa essência, não necessariamente a gente vai conseguir se encaixar. Muito jovem, ele não consegue se encaixar e ele se frustra. Mas aí tá em você tentar descobrir como é que eu crio um novo caminho. Esse novo caminho, ele vai fazer eu trabalhar, viver a minha essência profundamente ao ponto dessa minha essência ser a minha missão de vida. Quando eu passei a compreender que a minha essência é que iria me guiar, eu me despreocupei em me encaixar em um grupo ou totalmente em outro. E a primeira coisa que eu quero pedir é exatamente isso. Hoje, faça o exercício, você que está na quarentena, você que está no isolamento social, faça o exercício de descobrir qual é a sua essência. O que é que me motiva a dar o máximo de mim? E se você não se encaixar como eu também não me encaixei, cria teu próprio caminho, né? Dentro desse caminho, eu, enquanto comunicadora, que trabalhei na Pascom, que estou na Pastoral do Surdo, mas que quero comunicar uma comunicação acessível para ouvintes surdos, eu penso muito na comunicação que ela conecta almas. E para mim, uma comunicação boa é a comunicação que conecta almas. Falando de uma maneira mais técnica, a comunicação boa que conecta almas é aquela que conhece o próprio público. E aí, se vocês quiserem dicas para página do Facebook, página do Instagram, conhecer o teu Analytics, coloca aqui nos comentários, Cris Analisa, que aí eu mando para vocês o passo a passo de vocês descobrirem aonde está esse público de vocês
dentro do teu Facebook, dentro do Instagram, dentro de alguma outra rede social. Saber quem é o teu público é essencial. E aí, como é que eu sei? A Cris já me deu a ferramenta. Mas como é que eu aprofundo isso? Cris, gente, eu procuro me espelhar no maior comunicador de todos, que é Cristo. Quer ver? Cristo, quando ele ia para a beira do rio, ele falava para os pescadores, ele falava sobre o que, minha gente? Ele falava de peixe, ele falava de rede, ele falava de mar. Vocês acham que era à toa que ele falava? Ele entendia para quem que ele estava comunicando. E ele adaptava essa mensagem para que aquela mensagem impactasse o público dele. E que o público compreendesse o que ele queria dizer. Quando Cristo falava para agricultores, ele falava sobre o quê? Videira, ramos, a árvore, os frutos. É a mesma mensagem, que é do projeto de salvação. Mas ele compreendia que se ele usasse os elementos da rotina daquele público, ele conseguiria se conectar de uma maneira muito mais fácil e mais profunda. Nós, comunicadores, temos os analytics nas nossas páginas para entender o que esse pessoal está consumindo mais na minha rede social. O que eles gostam mais e o que eles não gostam. Mais na frente eu vou dizer porque que é importante a gente ter essa informação. Além disso, eu preciso entender o que eu não devo fazer. Que tipo de mensagem eu não posso fazer se eu tenho em mente conectar. A gente quando conecta, quando a gente fala, se expressa, sem entender qual é a persona daquela página ou daquele canal de comunicação, a gente corre o grande risco de pecar pela incoerência na linha editorial. Por exemplo, se eu sou pasconeira da paróquia Nossa Senhora da Assunção, eu entendo toda a rotina, o cotidiano dos paroquianos, a minha padroeira, a história da minha padroeira e crio uma linha editorial para o meu contexto. Se eu sou aleatório a tudo isso, vocês concordam comigo que eu posso fazer uma comunicação que está muito mais atrelada ao meu pensamento do que ao que a mensagem de fato deveria comunicar? Então, quando a gente vai criar uma comunicação, a gente precisa ter esse cuidado de respeitar a mensagem principal, a linha editorial, a persona, a identidade daquele canal que eu estou comunicando. E a mensagem? Como é que vocês estão lidando, gente, com essa programação doida que mudou do dia para a noite? A gente que está trabalhando assim com comunicação, produção de conteúdo, a gente está ralando muito, porque mudou demais. E eu queria saber vocês que produzem conteúdo, vocês que estão aí com a programação de quarentena, como é que vocês estão se adaptando? Cris, eu não estou me vendo doida aqui. O que é que eu faço? Gente, eu tenho 3 dicas para essa quarentena, né? Primeira coisa, eu já falei que vocês precisam saber qual é o público de vocês, porque não adianta a gente comunicar para quem a gente não sabe que está recebendo a mensagem. Não faz o mínimo sentido. A gente precisa saber para quem que a gente está comunicando. Até porque, vamos supor, uma faixa etária que seja de 40 a 50 anos. Vocês vão falar, e aí, galerinha do bem? Não faz o mínimo sentido. Ou, eu estou comunicando numa rede TikTok e vou falar algo totalmente formal? Não faz o mínimo sentido. Então, a gente precisa entender quem é esse público para poder trabalhar melhor a mensagem. Mas
se eu já entendi o meu Analytics e eu tenho uma programação, mas eu quero diversificá-la, primeira dica que eu dou é vocês utilizarem muito, mas sabe o que é muito mesmo? São as ferramentas de integração e comunicação que tem no Facebook e no Instagram, que são os boxes de pergunta, as enquetes. Isso dá muito insight pra gente, porque aquela pessoa que está respondendo, ela fala de fato o que ela quer consumir. E é claro que a equipe precisa analisar se aquilo que a pessoa quer consumir está coerente com a identidade que a gente defende, que a gente propaga. Se está, primeira dica, ela é perfeita para você criar uma programação atual dentro do contexto e que sacie o público, né? Uma segunda forma da gente pensar nessa comunicação que vai conectar, nessa comunicação que vai me fazer estar mais próximo do meu público, é reforçar o que eles gostam. Como é que eu reforço? Lá no meu Analytics já disse que o meu público gosta de determinada coisa. Como que ele diz isso, Cris? O que é mais curtido? O que é mais comentado, compartilhado? É exatamente isso que ele gosta. Reforçar na programação que ele gosta vai fazer com que ele se sinta de uma maneira muito mais agradável te acompanhando, né? E uma terceira dica que a gente dá para essa quarentena é fazer o que eu tô fazendo aqui. Muita gente não me conhece, mas porque a gente foi chamado para fazer uma collab. Isso aqui é uma collab, né? Então, a gente se uniu para criar um conteúdo porque a gente sabe que a nossa audiência é muito similar. Por que eu digo isso? É preciso prestar atenção na audiência. Se eu tenho uma audiência muito similar, elas se completam e se ajudam. De nada adianta a gente fazer uma collab com uma audiência que não tem nada a ver com o que eu tô divulgando, né? E aí dentro dessa quarentena tem uma sensação muito de eu sou prisioneiro, né? Eu tô me sentindo prisioneiro. E aí eu venho trazer essa questão de ser prisioneiro ou ser liberto. Hoje na quarentena você tá se sentindo como? Prisioneiro ou liberto? Um comunicador que é prisioneiro ou um comunicador liberto? Eu vou voltar para o nosso comunicador, aquele que eu já tinha falado, Paulo, que eu amo. E aí eu vou ler um trechinho para vocês compreenderem o que é ser liberto e o que é estar aprisionado. Carta aos Efésios. Paulo ele começa saudando. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos cristãos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Olha que interessante, gente. Se eu lesse isso aqui sem contextualizar vocês de onde ele escreveu, escreve aqui nos comentários aonde vocês acham que Paulo escreveu essa carta. Coloca aí nos comentários, eu quero ver quem ainda não conhece o contexto da carta, se consegue imaginar. Ele fala de paz, ele exorta, ele abraça. Paulo, ele estava na prisão nessa época. E por que eu digo que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente diz que a gente está prisioneiro? O prisioneiro é uma sensação muito mais interna do que externa. Paulo, ele escreveu para Éfeso, para os Efésios, ele prisioneiro de uma maneira corporal, mas liberto, embaixador de Cristo na alma. Você, comunicador, precisa compreender exatamente isso. Você não está preso. Pelo contrário, se reconectar com a essência faz com que você tenha uma liberdade que você não vai encontrar em canto nenhum. Você está liberto em Cristo. É Cristo que te liberta e que te exorta. E hoje eu venho falar exatamente essa mensagem. Paulo, ele é um soldado de Cristo, tanto que ele se reveste da armadura da fé e pede que nós também façamos o mesmo. Que a gente se revista dessa armadura. Essa armadura, esse cinto, que é uma das peças principais, que serve como base, dessa couraça que protege o meu coração da angústia, desse capacete que protege a minha mente de maus pensamentos, desse escudo que protege todo o meu corpo, porque agora, enquanto eu estou distante da minha casa, da minha igreja,
eu comungo espiritualmente o meu amado Jesus, e aí eu protejo todo o meu corpo. E a espada, aquela lança afiada que acaba com toda a maldade, a partir das minhas canetas, ferramentas de comunicação, do que eu tiver para comunicar e levar essa paz, essa liberdade para as pessoas. Hoje eu queria falar não só de ferramentas, né? Passei algumas dicas para vocês. É óbvio que a gente pode conversar mais hoje. Quer ver, ó? Eu separei algumas dicas, eu vou falar de uma maneira bem rápida, mas nos comentários vocês podem pedir mais e eu mando para o Aristeu. Dicas do que pode ser feito na programação de quarentena. A gente está vendo muito Santa Missa online, homilia online, adoração ao Santíssimo. Gente, uma coisa que é tão interessante e importante nesse momento são pessoas que você pode pedir na paróquia para servir no contexto de aconselhamento, né? Dando aquela força para as pessoas que estão angustiadas, os paroquianos angustiados. Vê os ministros da palavra, vejam aí se de repente eles podem ser esses canais disponíveis de aconselhamento. Grupos de oração do WhatsApp, formações online como essa, que talvez, se a gente não tivesse em quarentena, eu não ia conhecer cada um de vocês que está aí, e vocês não iriam me conhecer. Então, é esse olhar libertador que eu quero deixar aqui para vocês. Mini aula de violão, mini aula Libras, canto, chamar o pessoal para live. Gente, live tá uma coisa complicada, não sei o que vocês estão achando aí, né? Mas como é live? Às vezes eu tenho medo de abrir a geladeira e tá lá, ó, a Anitta ensinando várias outras coisas, porque a gente aprende francês com ela, aprende tanta coisa e aprende com outras pessoas, e aquela confusão de live que a gente não sabe aonde apertar, né? Mas façam conteúdos que já acontecem dentro da paróquia e customizem. A questão hoje, a palavra certa é: se reinvente, seja criativo. Aquela adoração que toca o coração na presença, lá na igreja, vai tocar do mesmo jeito virtual, minha gente. Vai tocar porque Cristo independe do local, se você tiver com um desejo imenso de estar conectado a Ele. Quando a gente sente a vontade de amar Jesus, de contemplar, de meditar Ele, gente, em qualquer lugar eu me sinto liberta. Em qualquer lugar, não importa onde eu esteja, eu vou ser embaixadora dele, assim como Paulo. Assim como eu estou sendo aqui com vocês, e eu tenho certeza que vocês vão ser também, a partir de agora, produzindo um conteúdo libertador para a quarentena, seja onde vocês estiverem comunicando, tá bom? Vamos aproveitar esse momento de quarentena para a gente se reconectar com a nossa essência, a essência que me emociona, que faz eu vibrar por amar tanto esse Cristo, ser tão grata a Ele. Quero finalizar esse momento com o livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é o próprio Cristo que vive em mim. Que seja menos sobre mim e mais sobre Ele. Que chegue um momento de ninguém mais ver aqui a Cris e só ver Jesus. Gente, uma das ferramentas de comunicação que eu mais uso e que eu testo muito, não estou usando porque é isolamento social, mas eu amo a ferramenta de comunicação abraço. Adoro abraçar. E aí, sempre que eu abraço, eu imagino que eu estou abraçando como Cristo abraça. Tem noção como é que deve ser gostoso um abraço de Cristo? E é uma ferramenta que eu testo demais. E às vezes é tão gostoso, a pessoa diz assim: ai, que abraço bom. É o Cristo que toca. Qual é a ferramenta que você utiliza que leva Cristo para outra pessoa? Conta pra mim. E usa essa ferramenta, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus esteja com vocês o tempo todo. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Porque o amor, ele é o DNA divino deixado em mim e deixado em vocês. Um beijo, gente.